Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês, numa data e numa agenda tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Ainda mais quando a gente passa a ser referência para muitas cidades, para muitos países, né? Queria agradecer imensamente aqui essa pessoa tão preparada, tão engajada, tão comprometida, tão competente, que está à frente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, representando aqui hoje o nosso querido amigo, governador Tarcísio de Freitas, nossa secretária Natália. Muito bom ter você como secretária. A gente sente na sua fala propriedade, vontade, paixão pelo que faz. Então, agradecer muito, Natália, não só pela sua fala aqui, mas a gente, quando chegou, foi aqui andar um pouco, né, porque a Virada ODS é todo um conjunto de ações. A gente foi visitar aqui o pessoal que faz artesanato, vive do artesanato, né, um programa tão bonito da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Mãos Paulistanas, como é que chama, gente? Me ajuda. Mãos e Mentes Paulistana, tão bacana, e aí conversando, cumprimentando, escutando, é algo que a gente, né, precisa valorizar. Precisa muito valorizar, que é as pessoas terem sensibilidade. Sensibilidade. E aí, quando a pessoa tem sensibilidade e paixão pelo que faz, os resultados vêm. Obrigado, viu, Natália? Manda um abraço para o nosso querido governador Tarcísio. Aqui nessa sala, que foi inaugurada em 1896, aqui na sala do Conservatório, que já teve aqui pessoas ilustres que lecionaram, ministraram, aqui, como Mário de Andrade, né, fica para a gente também uma simbologia importante de tudo aquilo que essa cidade, esse estado tem de criação do seu passado, do seu presente e que a gente vai deixar para o nosso futuro. Quero cumprimentar a nossa vereadora Marina Bragante, a nossa secretária responsável por coordenar junto às demais secretarias todo esse trabalho da ODS aqui, secretária Ângela Gandra. Em nome dela, que eu cumprimento a todos os secretários que estão engajadíssimos aqui nesse trabalho. Muito obrigado, Angeli, pela tua dedicação, pela tua vibração com essa ação tão importante. Cumprimentar aqui o nosso querido pró-reitor. Que alegria tê-lo aqui. Que felicidade. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, professor Paulo Alberto. Você sabe que a gente hoje, com esse negócio de rede social, a gente tem que tomar um cuidado, porque o povo faz virar meme, né? Aí a gente faz com a maior das boas vontades, falar, a gente tira só aquele pedacinho ali e faz meme com a gente. Mas, se eu errar, já peço desculpa, mas eu preciso citar aqui o nome completo do professor Paulo, que representa a instituição tão importante, né, para a nossa futura geração, para o presente, né, que já trouxe tantas coisas positivas, mas o professor Paulo Alberto Nussenweig. Nussenweig, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo. Professor Paulo Alberto, uma das razões do crescimento que teve a minha empresa, né, no meu ramo privado, foi de trabalhar muito em parceria com a USP. Eu sempre ia lá e fazia parcerias com o IPT, para definir ensaios. A minha empresa, uma das minhas empresas, faz tratamento de cargas para exportação, importação, tratamento fitossanitário, e a gente fazia, junto com o IPT, os ensaios da aplicação do produto, né, brometo de metila, fosfeto de alumínio, nos produtos que a gente aplicava. E eu tinha os laudos do IPT, então eu ia nos meus clientes e falava assim, olha, eu tenho um laudo aqui do IPT sobre a eficácia, sobre a eficiência do meu tratamento, isso dava para a gente um diferencial. Então, como é importante a gente ter as instituições que conseguem balizar, inclusive o privado, para poder fazer melhor e melhorar o seu serviço. O quanto que a Natália citou aqui das experiências positivas que vocês estão fazendo na questão da atividade, para a gente ter menos poluentes, fez com etanol, agora está fazendo com o biometano, fazendo com tantas outras fontes, para poder a gente melhorar a qualidade do ar, enfim, todas as contribuições de vacina, de tecnologia que a USP tem dado, que é uma grande parceira nossa,
e escutar aqui do senhor de que Los Angeles, né, vê São Paulo como referência, não tem um testemunho melhor que nos deixe muito feliz, mas mais do que feliz, com uma grande responsabilidade de poder, né, ter esse reconhecimento e continuar avançando nessas ações fundamentais da cidade. Então, muito obrigado. Nosso inspetor superintendente Luciano aqui, da nossa Polícia Municipal. Queria cumprimentar também aqui as apresentações artísticas, o quarteto sonoro da Fundação Teatro Municipal, a Carmen Monarcha, cantora lírica, que fez aqui essa apresentação tão bonita para a gente aqui, nosso corpo consular e diplomático, já citados aqui por esse cerimonial, os representantes das entidades, associações, os nossos apoiadores da Virada ODS, nossos amigos da imprensa, senhoras e senhores. Quando a gente fala de Virada ODS, né, a Ângela falou bem, eu cheguei, estava ali conversando com os alunos, e eu perguntava, o que é virada, o que é ODS? Então, passar, está ali, nossos alunos, né, nossa imprensa jovem, o quanto que isso tem para nós a importância e a responsabilidade de transmitir para essas futura geração os nossos compromissos, deixar nosso legado. E eu acho que a gente está, evidentemente, sempre tem que melhorar, mas eu queria que a gente esteja fazendo o nosso papel, a gente esteja fazendo aquilo que a gente defende e acredita com bastante responsabilidade. Governo do Estado, Prefeitura, né, as instituições de ensino, a academia, enfim, toda a sociedade. E aí a gente vai na questão, por exemplo, do meio ambiente. Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e a gente pode apresentar um pouquinho lá sobre um pouco do que nós estamos fazendo. A gente tem hoje mais de 12 mil ônibus circulando na cidade, onde a gente tem uma informação de que, na cidade de São Paulo, 64% da emissão de dióxido de carbono são provenientes dos 7 milhões de carros que circulam em São Paulo, e que 55% dessa emissão de dióxido de carbono vem dos ônibus e dos caminhões de lixo que circulam em São Paulo, óbvio que a gente precisa fazer uma substituição desses ônibus e desses caminhões de lixo, porque tem uma representatividade muito grande na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. E a gente está fazendo isso. Nós estamos trocando todos os ônibus a diesel por ônibus elétricos ou a biometano. Inclusive, nós publicamos uma normativa proibindo novas aquisições de ônibus a diesel. Todos os ônibus que vão ser adquiridos novos, porque tem um ciclo de vida do nosso contrato, que é de 10 anos o ônibus, quando ele completar 10 anos, não pode mais comprar ônibus a diesel, só pode comprar, para substituir essa frota, ônibus elétrico ou biometano. Olha os avanços que a gente vai tendo. E aí, eu me lembro bem, quando a gente fez essa normativa proibindo a aquisição de ônibus a diesel, foi em 2023. Nossa, mãe, mas foi uma pancadaria, professor Paulo, para cima da gente, né? Mas a gente tem que ter pulso e pôr as ações com determinação. A partir de agora, não vai ter mais ônibus a diesel aqui em São Paulo. E vamos enfrentar essa guerra. Vamos enfrentar essa situação quando a gente tem consciência de que aquela ação é importante. Quando nós fomos fazer a renovação do nosso contrato de concessão de lixo, uma das cláusulas que nós colocamos é de que até 2028 as empresas elas têm a obrigação contratual de substituir todos os 520 caminhões de lixo por caminhões movidos a diesel, por caminhões movidos a biometano. E o biometano produzido a partir de onde? A Natália comentou bem aqui. Produzido a partir do nosso aterro de lixo, que já está acontecendo hoje. Hoje a gente já tem, nos nossos aterros de lixo, a produção de biometano que abastece os nossos caminhões. E aí tem uma informação muito interessante. Quanto consome um caminhão de lixo e um ônibus a diesel, por ano, de diesel? 35 mil litros. Um ônibus a diesel consome 35 mil litros de óleo diesel por ano. Um caminhão de coleta de lixo, a diesel, consome 35 mil litros de óleo diesel por ano. Quando a gente tira esse ônibus, quando a gente tira esse caminhão, nós estamos deixando em cada unidade de produzir
de consumir 35 mil litros de óleo diesel. Olha o ganho ambiental que a gente vai ter. Quando a gente multiplica isso, no caso do ônibus, por 12.500, e quando a gente multiplica isso, no caso dos caminhões de lixo, por 520, olha a quantidade de óleo diesel que a gente vai deixar de consumir. É exemplo mesmo que a gente está dando. É um exemplo importante. Quando a gente vai falar da questão aqui do cuidado das pessoas com TEA, nós inauguramos aqui o primeiro grande centro TEA na cidade de São Paulo, e que em algumas semanas já fez mais de 10 mil atendimentos. E eu participei com o governador Tarcísio de Freitas, antes de ontem, da inauguração do Centro TEA do Estado. Então, a gente vai dando um olhar para as pessoas, né, para atender aquelas necessidades, e esses centros TEA, para as pessoas com transtorno do espectro autista, não é só para quem tem o TEA, são para os seus familiares, para a mamãe, para o papai. E o Tarcísio ainda foi além, né? Naquele centro que ele inaugurou, ele vai transferir conhecimento, ele vai dar suporte para os 644 municípios de como montar o seu centro TEA e de como lidar com as pessoas com TEA em cada um dos municípios. Tudo isso é ODS. Quando a gente fala das ações de segurança alimentar, e a gente tem a ONU reconhecendo a cidade de São Paulo como um dos maiores programas de segurança alimentar do mundo, nós estamos falando de ODS. Aí, quando a gente vai tratar das questões do meio ambiente, do ponto de vista da resiliência, do ponto de vista da drenagem, do ponto de vista da qualidade de vida, e a gente está entregando, o governo do Estado, junto com a Prefeitura, o maior programa habitacional da história dessa cidade, quando a gente tem hoje 104 quilômetros de metrô, e lembrando que o metrô tem 50 anos, 50, né, Natália? 50 anos, e o Estado está completando agora quase que 52 quilômetros de obras de extensão do metrô, quer dizer, eles estão fazendo metade do que foi feito em 50 anos de extensão de linha do metrô, para melhorar a mobilidade, o menor tempo que as pessoas ficam no transporte, isso também é ODS. Quando a gente tem hoje vaga de creche para todas as crianças, 100% e 100% em período integral, isso é ODS, porque uma criança que passa pela creche, tem os estudos publicados, dizem que ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Olha que interessante, a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Por quê? Principalmente, por várias questões, mas principalmente, desde um dia que ela está na barriga da mamãezinha, até os 6, 7 anos, depende da literatura, tem gente que fala 6, 7 anos, é o momento do desenvolvimento, principal desenvolvimento do cérebro, pela plasticidade, que vai definir, inclusive, as questões cognitivas. Se você perder essa fase, não tem mais o que fazer, perdeu. E a cidade mais rica do Brasil, há poucos anos atrás, tinha mais de 120 mil crianças querendo uma vaga de creche e não tinha. E hoje a gente tem vaga de creche para todos. E eu poderia falar aqui muito mais coisas, mas eu queria encerrar, e só queria deixar uma mensagem. Para acontecer tudo isso, a gente precisa de ter recurso e investimento. Por exemplo, na área da saúde, aqui em São Paulo, 30% das pessoas que entravam no serviço de urgência e emergência com a necessidade de um procedimento cardiovascular, com infarto, 30% morriam. Hoje, são 4%, por conta de um procedimento que a Prefeitura de São Paulo instituiu, de aplicação do trombolítico, enfim, né, uma questão médica, e a gente conseguiu avançar. Quando a gente tinha só 3 UPAs em São Paulo até 2016, hoje tem 34, a gente consegue dar um atendimento mais rápido. Então, existe todo um conjunto de ações que são desenvolvidos, e tudo isso que eu estou falando para vocês requereu investimento. E aí a gente tem que ter a saúde financeira para poder fazer frente a esse investimento. A gente não vai ter uma melhor cultura, uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor drenagem, uma melhor cuidado do meio ambiente, se não tiver os investimentos. E é por isso que a gente precisa também chamar uma atenção para algo fundamental, que é a questão da responsabilidade fiscal.
que é a questão do cuidado com as contas públicas, que é a questão do combate à corrupção, que é a questão de ter transparência, da questão de termos eficiência de gestão. Isso é algo fundamental e que vocês precisam constantemente, o tempo inteiro, cobrar de todos os gestores, né, cobrar da gente. Porque se você não tiver eficiência de gestão, você vai desperdiçar recursos, você não vai conseguir chegar com o serviço lá na ponta, e isso também é ODS. Porque a grande questão da ODS é o resultado lá na ponta. Aqui, a Natália falou uma coisa importante, que a gente não aguenta mais discurso, a gente precisa ter verdadeiramente ações práticas e falar exatamente daquilo que conseguiu se avançar, daquilo que a gente verdadeiramente conseguiu entregar para as pessoas, e aquilo que a Ângela comentou, que eu fiz questão de que toda a minha equipe, no dia da posse, assinasse um termo e falasse verbalmente e de dentro do seu coração. Todos nós da Prefeitura de São Paulo e também do Governo do Estado, a gente tem um compromisso de dizer o seguinte: o que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Eu convido a vocês a fazermos isso junto. Muito obrigado, sucesso a todos, que viva a nossa virada ODS. Obrigado, gente. A COP30 é um evento que desse ano vai acontecer aqui no nosso país. É importante porque traz, evidentemente, acontecendo aqui, uma conscientização maior, porque vai ter uma maior divulgação, fala das questões, principalmente de meio ambiente, e a virada ODS, ela trata também dessa questão de sustentabilidade e de meio ambiente. Nós temos esse ano aqui, principalmente, o foco em acessibilidade, cuidado e sensibilidade, que às vezes as pessoas confundem, né? Acham que a ODS só fala de meio ambiente. Não, a ODS ela é mais ampla, ela fala de uma série de questões, mas não deixa de tratar das questões de meio ambiente. Como é que se conecta? Evidentemente, a gente tem que estar tratando desses temas de forma diária, cotidiana, e em alguns momentos você faz os eventos para chamar a atenção e para balizar e ajustar e ter para a sociedade uma mensagem daquilo que é importante. Então, a virada ODS é isso, ela vai balizar, trazer para a sociedade aquilo que a gente está desenvolvendo, não é diferente da COP, mas ações relacionadas à questão de proteção do meio ambiente e sustentabilidade são ações cotidianas. Então, é só um alinhamento das questões. A gente tem aqui na cidade de São Paulo os nossos compromissos bem delineados com relação à questão de descarbonização, com relação à questão da qualidade do ar, da água e do solo. Então, são as atividades que elas se complementam porque elas falam do mesmo tema, mas só reforçam o nosso compromisso, o compromisso do Estado de São Paulo com a questão do meio ambiente e sustentabilidade. Prefeito, posso só fazer um adendo? Nesse ano, nós fizemos um roadmap da COP30. Isso, a virada ODS faz parte desse roadmap. Nós estamos num processo de conscientização, vocês podem ver no nosso hot site, que a cidade inteira está participando, que a virada ODS faz parte dessa trajetória até a COP30. Todos os meses nós estamos tendo eventos para preparar essa conscientização, porque o prefeito quis que todos participassem, a cidade inteira se envolvesse nesse tema. Então isso aqui é uma das ações, não é, prefeito? Ok, atos comunitários. Prefeito, pensando além do mandato, das ações, qual que é o legado que você espera que a ODS desse ano passe para a cidade de São Paulo e quais mudanças duradouras você espera que ela traga? Olha, essa é a nossa 4ª edição da ODS. A ODS ela é uma grande ação de conscientização. A ODS ela visa trazer a sociedade, trazer as instituições, trazer o governo do estado, prefeitura, a sociedade civil para a reflexão, para o debate de temas importantes, né? Então, quando a gente faz um evento dessa magnitude, a gente trazendo as nossas escolas, trazendo o Estado, trazendo a academia, trazendo a sociedade, trazendo a imprensa, a gente fala o seguinte: olha, pessoal, nós temos um foco aqui, né? Cuidar da questão da acessibilidade. O que a gente está fazendo? Hoje eu tenho, por exemplo, os meus ônibus 100% acessíveis. A gente precisa dar um foco para essa questão. O cuidado com as pessoas com deficiência, das pessoas com espectro autista, aquilo que a gente já entregou, para a gente continuar entregando. Lembrando que o que se faz na cidade de São Paulo sempre reverbera, é exemplo para o Brasil inteiro, né, e para o mundo. Né? Hoje a gente viu aqui o professor Paulo da USP citando que Los Angeles tem São Paulo como referência. Então, a grande missão da virada ODS
é a gente poder conscientizar, balizar quais são as nossas metas, balizar quais são as nossas ações para poder desenvolver atividades. Tem algo que é fundamental nesse processo todo, que eu acho que a gente está devendo bastante, a gente precisa da ajuda de vocês, que é a questão com relação à questão do lixo reciclado. Hoje nós temos na cidade de São Paulo a coleta de lixo reciclado, agora, a partir de meses atrás, a coleta em toda a cidade. A rua que você mora, um dia por semana passa um caminhão para coletar o seu lixo reciclado. Mas se você não separar o seu lixo reciclado, não tem como coletar. A gente precisa falar para as pessoas que elas precisam separar o lixo e ver qual que é o dia que a prefeitura passa para deixar o lixo reciclado para a gente coletar. A gente tem um avanço importante, cidades de primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, não tem o que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que é a coleta seletiva em 100% da cidade, e a gente precisa agora ter uma conscientização. Eu queria só aproveitar, sem querer me estender muito, mas falar mais uma vez da minha experiência, da minha missão na China e no Japão. Você vai no Japão, não tem um cesto de lixo na rua, e não tem um papel jogado na rua. Isso demonstra uma civilidade, um avanço com os seus compromissos, que a gente precisa também não só cobrar o governo, mas também cada um como cidadão fazer a sua parte. E eu acho que esse exemplo a gente precisa falar toda vez, porque as pessoas precisam ter responsabilidade e não jogar o lixo na rua, fazer descarte irregular, jogar lixo nos córregos. Então é uma ação de conscientização que também a gente chama a sociedade para essa reflexão. Imprensa jovem, por favor. Com licença. Bom dia, senhor prefeito. Então, eu sou a Júlia, eu sou da Imprensa Jovem, sou da EMF José Hermínio Rodrigues, e a nossa pergunta para você é se a inclusão é importante para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, de modo a atender primeiro os mais vulneráveis? Com certeza, Júlia. E você me permita eu fazer citar um exemplo aqui, pegando você usa óculos. Hoje, a gente está fazendo o exame oftalmológico para os alunos da rede municipal de ensino. São 350 mil alunos que vão passar por esses exames. O que eu queria compartilhar com você, Júlia? Daqueles que a gente já fez, 20% estão necessitando de ter o óculos. Então, a prefeitura faz o exame oftalmológico, a pessoa escolhe o óculos e ela usa o óculos. Então, são 20% de alunos, é um número muito, muito grande, que não sabiam ou que não tinham condições de fazer o seu exame e poder ter o seu óculos. Então, é isso que eu queria passar para vocês, é o cuidado com tudo. Porque como é que um aluno que não tem ali a visão adequada, que precisa de um óculos, está sem óculos, ele vai aprender? Então, a virada ODS era um conjunto de coisas, não é só cuidar de meio ambiente, é também isso, mas é cuidar das pessoas, é cuidar da acessibilidade, é cuidar do ambiente, né? Então, isso é super importante. A gente precisa ter, na virada ODS, a nossa grande virada para melhorar algo que é fundamental, que é a qualidade de vida de cada pessoa que vive, trabalha e visita a nossa cidade. Perfeito. Muito obrigada. Guilherme, por favor, Prefeito, para bom encerrar. dia, tudo bem? Queria que o senhor falasse dessa proximidade da prefeitura com o governo do estado. Não é de hoje, o senhor e o governador Tarcísio andando cada vez mais próximos. Hoje a secretária Natália Rezende representando aqui. O senhor hoje tem 2 reuniões, né, com o governador Tarcísio de Freitas. Se o senhor pudesse antecipar um pouquinho o teor dessas 2 reuniões e dessa proximidade também, que é claro que a prefeitura e o governo estão andando mais próximos agora. A gente sempre teve uma proximidade muito grande, nosso trabalho é sempre conjunto. Tem coisas, às vezes, que vocês não acompanham no dia a dia, mas a gente tem toda a semana reuniões de secretários do Estado com os secretários da Prefeitura. Eu tenho falado, e o governador Tarcísio também tem falado, hoje a gente não tem 2 times, é um único time. É o único time. A secretária Natália, ela é secretária de Estado e da Prefeitura, né? Eu sou o prefeito da Prefeitura e do Estado. A secretária Ângela Fabrício é secretária da Prefeitura do Estado. Então existe uma ação muito conjunta. Ontem o vice-prefeito Felício Ramucci estava aqui na Prefeitura, numa reunião de 2 horas. Né? Então são reuniões cotidianas de trabalho conjunto. É por isso que a gente está conseguindo avançar. Mas eu acho que talvez a Natália possa dizer melhor aí, né, sobre essa questão da parceria e dessas ações. Sim, bom dia, prazer estar aqui com vocês. A Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo tem uma parceria muito forte, até porque a gente está pensando nas pessoas, no fim das contas, e para isso a gente precisa atuar em conjunto. Um ponto até que foi perguntado aqui, da virada ODS olhando a COP. O que a gente está colocando aí enquanto caminho também? A gente está junto com a Prefeitura de São Paulo, junto com a USP, preparando o que a gente está chamando de Agenda SP Mais Verde.
Então, nos dias 4 e 5 de novembro, lá no Vila Lobos, a gente também vai fazer um grande evento para fazer um chamado mesmo, um debate de sustentabilidade com ação concreta. E isso diz muito respeito do que a gente já vem fazendo aqui com a Prefeitura. Uma série de iniciativas dentro do nosso plano, que a gente inclusive lançou ontem, Plano de Adaptação e Resiliência Climática, que, olha, segurança hídrica também está dentro do ODS. 20 bilhões de investimentos aqui na cidade de São Paulo em água e esgoto até 2029, 83 bilhões até 2060, tudo contratualizado, uma boa regulação, um olhar na restauração. Só que na Billings, na Margem do Pinheiros, a gente vai plantar mais de 100 mil árvores junto com a IMAI. E restaurar, olhar para os mananciais, retirar 54% de carga orgânica do Tietê. Isso até 2029 para a gente caminhar na despoluição. Então, é uma atuação conjunta que olha também questão de mitigação de enchentes, de drenagem, de desassorear. Imagina a gente falar em 3,1 milhões de metros cúbicos tirados do Tietê, são mais de 200 mil caminhões. Tá daqui até o Uruguai que a gente tirou do Tietê. E uma parte aqui, com a ajuda da cidade de São Paulo. Por quê? Porque quando a gente faz essa retirada, a gente precisa de lugar para colocar, bota fora que a gente chama. E ambientalmente eu preciso fazer isso de forma responsável. Então isso é ODS na veia, na prática, na vida das pessoas. E a gente só faz isso se a gente tiver estado e município junto. Por isso que agradeço a parceria também, né, prefeito? Falando um pouquinho aqui só dessa grande parceria para vocês. Obrigada. Ok, o prefeito vai ter que sair, gente. Vocês me desculpem, o prefeito tem Só sobre as um evento. reuniões de hoje, as duas, consegue antecipar alguma sim. coisa, prefeito? Sim, a primeira é sobre o centro administrativo, né, que o Tarcísio vai trazer aqui para o centro. Então a gente vai levar a nossa equipe para os ajustes com relação à questão dos locais, ampliação, mudança do terminal Princesa Isabel. E o outro tema é sobre... Princesa Isabel, não, e outro tema é sobre um projeto que a gente vai fazer de esporte num espaço da Polícia Militar, que, me perdoe, mas eu não me recordo agora. Tem um espaço da Polícia Militar, numa região periférica de São Paulo, que a gente vai fazer atividade esportiva. O Tarcísio vai colocar os policiais militares que são formados em educação física para dar aula para os alunos daquela comunidade. É algo dentro desse sentido. E depois, mais tarde, vamos receber... não tem problema não, né? A princesa do Japão, porque eu acho que está reservada, a gente vai receber a princesa do Japão. A cidade de São Paulo, o governo do estado de São Paulo tem uma relação muito forte com o Japão. Deixa eu aproveitar e falar do Japão uma coisa para vocês da imprensa jovem. Eu fui no Japão agora, 97% da energia do Japão, eles têm que comprar de outros países. Eles não têm petróleo, não têm energia eólica, não têm hidrelétrica. Eles dependem de comprar de outro país a energia, 97%. Aqui no nosso país, no Brasil, nós temos energia em abundância, né, capaz até de condições de venda. Olha como a gente tem um país maravilhoso, só precisa ter pessoas boas, né, que são preocupadas e competentes para cuidar do nosso país. O Japão, 97% da energia deles, eles têm que comprar fora, porque eles não têm produção de energia no país. Mesmo assim, é aquela potência toda. Você imagina o potencial do nosso Brasil? Gigantesco, né?